é pouco provável que a gente consiga dar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não vive e aquilo que a gente não está sentindo. A gente trabalhou e estudou aí por no mínimo 5 anos para entender sobre uma profissão que tem poder de transformação na vida das pessoas. Só que às vezes a gente esquece que essa mesma profissão que tem poder de transformação na vida das pessoas também tem poder de transformação na nossa vida. O que acontece é que a gente esquece de usar aqueles recursos, sabe aqueles que a gente vai utilizar com os nossos pacientes? Pois é. Se a gente utilizasse esses mesmos recursos a nosso favor, a favor da nossa transformação e do nosso crescimento, certeza absoluta que os nossos resultados também seriam diferentes. Mas o que acontece é que às vezes a gente diz, bora, a pessoa tem que parar de procrastinar. Mas olha lá o psico procrastinando. Ah, não, você tem que se acolher, se compreender, se dar um tempo. Mas olha lá o psico se cobrando e se chicoteando. Né? Não, olha, vamos desenvolver autoconfiança. Mas olha o psico lá escondido, inseguro e com medo. Nós ficamos por muito tempo escondidos, com medo, nas sombras, achando que a gente não poderia fazer uma série de coisas que sim, a gente pode. E agora a gente está numa fase de começar a desenvolver isso. Mas enquanto você não estiver vivendo a psicologia para depois vendê-la, você vai sentir o desalinhamento. Por quê? Porque a vida bagunçada, ela reverbera em todos os aspectos que você tem. Pensa a pessoa insatisfeita, pensa a pessoa infeliz, pensa você infeliz, insatisfeita, com a vida bagunçada. Tudo tá uma desordem, relacionamento tá uma porcaria, trabalho tá uma porcaria, finanças estão um caos, procrastinação mora em você. Como é que você faz para transmitir coisas que são muito positivas? Como que você acredita verdadeiramente naquilo que você está comunicando? E quando eu falo viver a psicologia antes de vender, não significa que nós tenhamos que ter todos os transtornos do mundo e tenhamos que ter vivenciado todas as dificuldades que as pessoas vivenciam. Eu falo de a gente se tornar assim mais forte, de a gente ter mais clareza, de a gente conseguir ter direção, alinhamento. Por exemplo, com os meus pacientes eu sempre trabalho a linha de chegada. A gente precisa saber para onde é que a gente está indo, porque senão como é que a gente sabe que está no caminho certo? Será que você já trabalhou essa linha de chegada para você? Muitos de nós não. E aí, de novo, a velha frase: não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E aí a gente passa uma vida vivida do jeito que a gente não gostaria de viver. Por quê? Porque a gente esqueceu de viver a psicologia antes de vender. Nós somos treinados para viver no mediano, para viver no morno, até mesmo no medíocre. Você pode observar isso já no nosso sistema de ensino, né? No geral, e claro que aqui eu estou trazendo uma generalização, mas pelo que os alunos trabalham normalmente? Para atingir a média. E aí, o que normalmente acontece com os professores? E, de novo, eu ressalto, isso é um exemplo simbólico. Pode ser que você viva uma realidade diferente e eu torço para isso. Mas falando no geral aí, né, de uma boa parte do sistema de ensino, o que acontece? Então, o aluno tem que cumprir, tem que chegar na média, certo? Então, aquele que está muito abaixo da média, o professor tem que puxar ele, vem para a média. Só que aquele que já está além da média, o professor não precisa se preocupar tanto assim com ele, porque não, ele já passou da média, já está passado, está tudo bem. Só que o que acontece com isso? De repente, o olhar e a atenção que está lá para aquele que precisa chegar na média é tão intenso que aquele que já passou da média poderia ter um destaque gigantesco se fosse mais estimulado, acaba não acontecendo. E aí todos nós acabamos voltando para a média. E tá tudo bem se um profissional mediano é o que você deseja ser. E eu preciso te dizer que nós não queremos o profissional mediano. A gente quer o extraordinário. O profissional extraordinário provavelmente vai cobrar mais, provavelmente vai ter muito menos horários para te atender, mas certamente vai te trazer um serviço que é de extremo valor. E você vai sentir e perceber isso.